Olá, eu me chamo Tarsila Fernandes e o meu colega de apresentação é Marcelo de Souza. Iremos apresentar a descrição dendrológica da Platônia insignis. O bacurizeiro é uma espécie arbórea de dupla aptidão, ou seja, possui uma madeira de excelente qualidade e um fruto muito apreciado, sendo que o bacuri é considerado por muitos a melhor fruta da Amazônia. O seu cultivo ainda é inexpressivo, sendo retirada de forma extrativista da natureza. Desta forma, o bacurizeiro está presente na silvicultura clássica, encontrada basicamente em florestas naturais. Então, temos aqui representando a imagem da planta inteira, o seu tronco, o fruto e um botão floral. Quanto à sua taxonomia, ela é pertencente à família das Clusiácea, ao gênero Platônia e a espécie é Platônia insignis Mart. Ela possui diversos nomes populares, sendo o mais comum o bacuri. Nós temos aí bacuri-açu, bacuri grande, entre outros. Quanto às características morfológicas. Bom, aspecto geral, é uma espécie que pode ocupar a vegetação primária em áreas de vegetação secundária, especialmente em capoeiras abertas. Então, ela é classificada como de porte médio a grande, podendo atingir alturas entre 15 a 30 metros ou até mesmo superior a 30 metros. Quando isso ocorre, ela ocupa o dossel superior da floresta, podendo atingir um diâmetro na altura do peito de 90 a 120 centímetros e uma copa com diâmetro de até 20 metros. Então, é uma espécie relativamente grande. Quanto ao seu tronco, ele é reto, de casca espessa, que quando cortada exuda um látex amarelo e resinoso, e é de crescimento monopodial, ou seja, o eixo principal apresenta a gema apical persistente e os ramos laterais nascem abaixo da extremidade. É um tronco de formato circular com ramificações apenas no seu terço terminal. Quanto às raízes, elas são classificadas como pivotante, ou seja, possuem uma raiz principal. E as ramificações, elas crescem orientadas numa posição entre 50 e 60 graus em relação ao tronco. É classificada como uma copa aberta, com formato aproximado de um cone invertido. Então, aqui vocês podem observar nessas imagens, da esquerda para a direita, primeiro a planta, uma planta jovem, e a segunda imagem, o tronco, com as suas características bastante peculiar, de rachaduras, né? E uma casca bem espessa, e algumas ramificações. Bom, quanto às folhas, elas são simples, opostas, subcoráceas e sem estípulas. Possuem uma cor verde brilhante na parte superior e na parte inferior um verde sem brilho. São classificadas de formato elipsoidal. Quanto às flores, elas são hermafroditas, possuem os dois sexos na mesma flor e estão distribuídas com maior frequência nas extremidades dos ramos, podendo encontrar de 2 até 12 flores por ramo. O fruto é classificado como do tipo bagáceo, unilocular, de formato que pode variar arredondado, ovalado, periforme ou achatado. Quando maduro, eles atingem uma coloração externa de verde amarelado ou amarelo, ou até mesmo marrom avermelhado. Então, é um fruto classificado como não climatérico, que atinge o seu ponto de maturação ligado à mãe, e quando colhido ainda verde, ele não consegue atingir as características organolépticas apropriadas para o consumo. Então, a parte comestível é classificada como o endocarpo, de cor branca, que possui um cheiro bastante forte e agradável, e está fortemente aderido às sementes. Quanto às sementes, elas são grandes, com peso médio de 24,4 gramas, e apresentam um formato elipsoidal. São classificadas como recalcitrante, que perdem rapidamente a sua viabilidade, o seu poder germinativo, quando dessecadas. Então, ela não consegue ser guardada para depois posterior plantio. Então, há um entrave quanto à sua propagação quanto a isso. E são também ricas em óleo. Nesse slide, vocês podem observar as folhas do bacurizeiro e as flores, que têm as pétalas que podem variar de
rosa intenso ao creme. Vocês podem observar aqui que é um rosa bem fraquinho nesse caso. O fruto, né, que podem possuir aí de 1 a 4 sementes. E a imagem superior às sementes, né? Quanto à biologia reprodutiva, então, a fenologia da cultura é caducifolia, perde suas folhas no período de menor precipitação. Então, de modo geral, ela apresenta 4 fenofases, que é a senescência, queda das folhas, floração, renovação foliar e frutificação. A abertura das flores, como vocês podem observar no gráfico, ela ocorre de julho a setembro, tendo pico em agosto. E a abscisão dos frutos ocorre de janeiro a junho. Esse período amplo é devido aos diferentes genótipos, então varia de genótipo para genótipo. No entanto, o pico ocorre de fevereiro a março. O bacurizeiro é classificado como uma espécie alógama, por possuir autoincompatibilidade genética. Quando ela se autopoliniza, o tubo polínico não consegue se desenvolver corretamente, não ocorrendo a frutificação. Ela necessita de vetores para que ocorra a polinização com outros genes, né? Então, é uma polinização ornitófila, realizada basicamente por pássaros, e estes são pertencentes principalmente às famílias dos psitácidos, araras, periquitos e papagaios, e os traupídeos. Dentre essas espécies, a mais conhecida popularmente, que mais frequenta o bacurizeiro, é o periquito da asa amarela, que está na imagem da esquerda para a direita. O bacurizeiro é uma espécie que se desenvolve bem em climas do tipo AFI, AMI e AWI, que segundo a classificação de Köppen, são climas quente e úmido, com pequenas amplitudes térmicas. É uma espécie que se desenvolve em áreas de terra firme, em diferentes tipos de solo, sendo os predominantes o neossolo quartzareno e o latossolo amarelo de textura média. São solos profundos, porosos e de baixa fertilidade natural. Quanto ao grupo ecológico, é classificado como oportunista ou semi-tolerante, que sobrevive em sombra, mas que depende de uma boa luminosidade para crescer. Olá, pessoal, sou o Marcelo e vou dar continuidade à apresentação falando sobre a distribuição geográfica do bacurizeiro, que tem como centro de origem o estado do Pará, no Brasil. Seu limite vai das Guianas até o meio norte ocidental ou meio norte nos estados do Maranhão e do Piauí, chegando até os estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, alcançando recentemente o Paraguai e Equador. Sua ocorrência atual é do Brasil, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador e Peru, chegando recentemente ao Paraguai. Quanto às suas características físicas e químicas do lenho, trata-se de uma madeira de alta resistência à ação de fungos apodrecedores e moderada resistência ao ataque de cupins. Uma madeira pouco permeável, com densidade de 0,8 a 0,85 gramas por centímetro cúbico. Sua resistência quanto à flexão da madeira verde é 96,8 megapascal e madeira a 15% de umidade 109,3 megapascal. Sua resistência quanto à compressão paralela às fibras é de 42,9 pascal para a madeira verde e a madeira a 15% de umidade 49,4, com coeficiente 1 influência de umidade de 3,6%. Nessas imagens, a gente pode ver aqui a primeira imagem representa o corte longitudinal tangencial e a segunda imagem o corte longitudinal radial. E a terceira imagem uma aproximação em 10 vezes que dá para ver os tecidos, parênquima, os vasos xilema, enfim. Quanto ao seu emprego atual, ela é empregada na construção naval, por ser uma madeira muito resistente, construção civil, assoalhos, como tábuas, tacos, mobiliário na construção de imóveis. Seu uso, quanto ao uso industrial, artesanal e potencial, o fruto ele pode ser comercializado como polpa, mousse, sorvete, doce, creme, compota e também a sua comercialização e consumo in natura. A sua casca, a casca do lenho, tem propriedades medicinais. As sementes são utilizadas como a extração do seu óleo é utilizada como matéria-prima
para a indústria de sabão, de perfumaria, de cosméticos e também para alimentação animal. E a madeira é matéria-prima para a indústria civil, moveleira e de utensílios. Quanto à coleta e armazenamento de sementes, para a abertura dos frutos é efetuada com auxílio de uma faca ou através de impactos na superfície do fruto. A partir daí é extraído as sementes da cavidade interna dos frutos, juntamente com a porção da polpa, como a gente pode ver na segunda imagem. A polpa, então, é removida com o auxílio de uma tesoura ou de uma faca. Não se recomenda a remoção da polpa por despolpadeiras mecânicas, por danificar a semente. Quanto à germinação e quebra da dormência, o processo germinativo de semente do bacuri possui 4 eventos bem definidos com relação à germinação. O primeiro é a ruptura do delgado tegumento pela raiz primária, que ocorre entre 12 e 35 dias após a semeadura. Esse intervalo vai ser determinado de acordo com a dormência de cada semente. O seu crescimento vigoroso da raiz, que atinge 200 dias após a semeadura, o comprimento em torno de 180 centímetros, ou seja, inicialmente vai ocorrer o crescimento apenas das raízes, e a emergência só vai ocorrer de 180 a 500 dias após a semeadura, e a primeira folha só vai aparecer de 5 a 10 dias após a emergência. Para a produção de musgo, o mais indicado é semeadura direta em sacos plásticos, com dimensões mínimas de 18 cm de largura, 35 cm de altura e espessura de 200 microns. O substrato indicado é constituído de mistura de solo, esterco, pó de serragem, na proporção de 3 por 1 por 1. Os viveiros devem ter cobertura com interceptação luminosa de 50%. Inicialmente, pode-se deixar todas as mudas uma do lado da outra, mas após a emergência de pelo menos 50% das mudas, é recomendada a utilização de fileiras duplas com espaçamento de 40 centímetros. Crescimento e produção. Uma planta de bacuri, ela só vai dar seu primeiro fruto entre 10 a 12 anos, quando esta é obtida a partir de semente. Plantas mais tardias podem requerer até 15 anos para produzirem os primeiros frutos. Para a redução desse período, uma das formas é através da propagação vegetativa das raízes do bacuri, que as raízes elas dão brotos, e esses brotos podem ser utilizados para propagação vegetativa. A partir daí, pode demorar de 5 a 7 anos para os primeiros frutos. Quanto aos tratamentos silviculturais, é recomendado o controle de plantas daninhas para evitar competição, plantio de diferentes plantas na mesma área, pois suas flores elas são autoincompatíveis, e o desbaste das brotações para evitar esses cruzamentos entre mesmos clones. Quanto ao melhoramento, ele é dificultado pelo longo período para a floração e realização dos cruzamentos, e a espécie autoincompatível, que dificulta a obtenção das F1, F2, enfim. Não existem cultivares registrados atualmente. O uso para a arborização urbana é uma alternativa viável, pois é uma planta que ela, quando enxertada, ela tem o crescimento determinado e apresenta flores belas. E o uso para a recuperação de áreas degradadas é uma alternativa, pois é uma árvore perene de grande porte que ela recompõe áreas de reserva legal e de preservação permanente e ainda valoriza a propriedade como fonte de madeira, além de promover o sequestro de carbono. Quanto às pragas e doenças, existem poucas pragas, poucas doenças que afetam esta espécie. Dentre elas é um inseto ainda não identificado, da ordem Diptera, que ataca as folhas, e uma espécie de abelhas do taxon genérico Trigona, que provocam lesões nas folhas, botões florais, flores e frutos. E entre as doenças está a produção seca, cujo agente etiológico é o fungo Lasiodiplodia delbromai, e a podridão dos frutos, que é causada pelo fungo Phomopsis sp. E é isso, muito obrigado.